Pode se sentar, irmãos. Ele fica tirando sarro de mim, fica falando que eu vou ter neto que vai quebrar a televisão em casa, vai rasgar os meus livros, vai jogar todos os meus CD, DVDs para fora, tal. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Mesquita, pastor Elé, a toda a família, a toda a liderança também. Que Deus abençoe. A minha esposa, ela ficou lá na igreja. Esses dias a gente tem viajado muito e também visitado várias igrejas nossas. A gente não tem ficado muito lá em Vicente Carvalho, por isso que a gente achou necessidade para que ela pudesse ficar lá e coordenar os trabalhos. Estou aqui com meu filho Michel, está lá atrás, e também com o nosso irmão Marcos. Cadê o irmão Marcos? Acho que... o irmão Marcos está lá. Também é um dos nossos líderes aí da igreja. Eu queria te pedir, por favor, abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 101, verso 6 a 8. Salmo de número 101, verso 6 a 8. Salmo de número 101, versículo 6 a 8. Nessa noite eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. E creio que também é um tema desse ano a nível de ministério. E eu louvo a Deus pela sua fidelidade, que Ele tem nos revelado esses 4 anos. E 4 anos aqui, pastor Léa, 4 anos aqui. Deus tem sido fiel e para todos nós e também especialmente para essa igreja aqui. Salmo de número 101, versículos 6 a 8. Amém? Vamos colocar em pé, por gentileza, em honra a palavra do Senhor e louvor a palavra do Senhor. Vamos ler esses versículos 6 a 8. Assim diz a palavra do Senhor: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, e esse me servirá. Versículo 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Repita comigo: os meus olhos, os olhos do Senhor, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E nessa noite vai encontrar aqueles que são fiéis aqui. Levanta as suas mãos. Deus querido, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Necessitamos da tua graça, Senhor, a tua bondade, a misericórdia do Senhor. Não por merecimento, merecemos nada do que podemos pensar ou achar que nós merecemos. Mas a tua graça que possa se revelar, a tua bondade, Senhor, a tua misericórdia, que o Senhor se manifesta nas nossas vidas, se manifesta através das nossas vidas também. E pedimos para que tudo que for feito aqui, que seja para a honra e a glória e louvor somente no Senhor. Isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, que Deus abençoe. E queria falar um pouquinho sobre restaurando a fidelidade. Eu creio que o tema não foge muito, mas restaurando sobre a fidelidade e nas nossas vidas. Por que há necessidade da gente restaurar a fidelidade? Eu não sei se quantos aqui que na virada desse ano 2015 para 2016, quantos aqui que fizeram a promessa que eu vou ser um bom marido esse ano, que eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser um bom filho. Senhor, esse ano pode contar comigo. Você fez promessa esse ano. E de repente passou o mês de janeiro, passou o mês de fevereiro, e passou o mês de março e não aguentou mais. Você continua firme na fé? Continua firme na promessa?
Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano é um ano de emagrecimento. Só passou o mês de janeiro, já era, já acabou. Entendeu? Por que a gente precisa? É uma necessidade a gente restaurar a fidelidade. Porque dificilmente a gente consegue cumprir tudo que nós prometemos. Difícil. Dificilmente a gente consegue cumprir e velar aquilo que a gente promete. O marido, a esposa que promete um dia do casamento que eu vou te amar, eu estou aqui disposto a estar contigo na dor e na alegria. Basta passar uns 6 meses, não ter o cartão de crédito para ela ou para ele, sei lá, já é um motivo de briga. Basta algum conflito no casamento, já aquelas palavras que prometeram uns 6 meses atrás não vale mais nada. Basta só de ouvir que o marido está doente ou está enferma. Basta algum período que só passar, porque ele engordou um pouquinho, porque ela engordou um pouquinho, porque ele ficou careca. Ele, sei lá, ela começou a aparecer ruga no rosto. Você olha para ela, ele olha para você, tá? Você começa a pensar, puxa vida, esse marido não é ele, não é com ele que eu casei. Essa mulher não é com ela que eu casei. Porque parece que deformou toda. O amor não é mais o mesmo. Aí você começa a pensar naquilo que você prometeu. Mas que melhor é largar para fora. Por isso que nessa noite é a necessidade de a gente restaurar, nós, eu e você, nos afirmarmos naquilo que nós prometemos diante de Deus. Nos afirmarmos naquilo que nós prometemos até para as pessoas. Nos afirmamos naquilo que nós prometemos até para nós mesmos. Sermos fiéis a Deus. Sermos fiéis para nós mesmos. E sermos fiéis ao próximo. E assim que se levanta um homem de Deus. E assim que se revela um homem ou mulher de Deus no nosso meio. Nós hoje no Brasil estamos vivendo uma situação muito crítica. Há uma crise de todos os lados. Estava vindo para cá, a gente com o irmão Marcos, a gente falando sobre a questão de crise no Brasil. Não tem mais confiança em político. Por quê? Porque faltou o quê? Palavra. Só que essa falta de palavra também está entrando dentro da igreja. Na igreja também tem gente que falta palavra, que promete e não cumpre, que diz que vai ser bom na igreja. Não, eu vou ser espiritual esse ano. Que esse ano para mim vai ser um ano de integração, um ano de entrega, um ano de consagração, um ano de conquista. Passou janeiro, passou fevereiro, cadê a palavra que deu? Nós quebramos a palavra fácil. Nós não somos zelosos daquilo que nós prometemos. A crise política não está só em Brasília. A crise de falta de palavra não está só em Brasília, não está só na Câmara aqui municipal da cidade, não está só na prefeitura. Até dentro da igreja está entrando essa crise. E por isso que você vem aqui. Que Deus vai restaurar a fidelidade na sua vida. E você precisa restaurar essa fidelidade que você quebrou. Para a glória e a honra do Senhor. Amém? Fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel. De quem é... Não precisa não, irmão. Isso aqui está bom só. Esse aqui não precisa. Não, só água mesmo. Essa aqui não precisa. Obrigado, muito obrigado. Fidelidade significa é um termo que com origem no latim significa fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume, e é uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. Exemplo, a fidelidade de um cliente, a fidelidade de um amigo. Eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, que a gente já está comentando aqui. E por que o pastor Mesquita e a pastora Leia são meus amigos? E uma das características que a gente tem aqui, por causa da fidelidade. Se não houvesse fidelidade entre nós, eu não estaria aqui, ele também não estaria aqui.
Me lembro que quando eu precisei colocar um obreiro lá na Vila Alice. Eu estava conversando com o pastor, conversei com o pastor Marco no centro, conversei com o pastor Cláudio lá em Bertioga, conversei com o pastor Nuno, conversei com todos os pastores aqui no regional. Se não tinha algum obreiro para a gente colocar na Vila Alice, nossa igreja na Vila Alice. O pastor Mesquita falou para mim que, pastor, tem um irmão lá na igreja, ele falou com a palavra dele. Esse irmão é fiel. Ele não falou para mim, não sei se tem aqui muito mais do que isso, não falou de 20, não falou de 50, não falou de 100 irmãos. Pode ter outros irmãos, logicamente, senão não estariam aqui. Os líderes que estão aqui, que foram apresentados, de alguma forma demonstram a fidelidade. Mas ele falou para mim, pastor Jesus, tem um irmão que é lá na igreja que é fiel. Quem é? Aí me deu o nome, Ney. Eu falei, tu conhece esse irmão? Eu falei, pastor, eu conheço. Eu estou com ele está comigo desde que a igreja estava lá, não sei qual é o nome daquele bairro. Santa Rosa. Que esse irmão está com a gente. Irmãos, isso é fidelidade. O irmão que estava contigo na hora da dor, quando aquela igreja era apenas uma meia dúzia de pessoas, teve todas as oportunidades desse irmão de cair para fora, vai procurar uma igreja grande, vai procurar um lugar fácil, mas não, abrir mão da própria vida, abrir mão de tudo. Ele falou, eu vou estar com esse cara, vou estar em obediência com meu pastor. Quanto tempo isso que passa, que faz? Desde que a igreja estava lá, quanto tempo que faz lá? 10 anos? 8 anos. Eu fui pregar naquela igreja lá. Eu tinha uma meia dúzia, mais ou menos como essa fileira aqui. Então a fidelidade é uma característica que é raro. E quando Deus diz que eu procuro, meus olhos estão procurando os fiéis da terra, porque não é fácil encontrar os fiéis. É como se Deus pudesse procurar, colocar os óculos, sei lá, a luneta, começa a procurar onde que está o fiel, onde que estão os fiéis lá do Guarujá, começa a procura aqui, vai em Vicente Carvalho, não acha, vai no centro do Guarujá, não acha, mas de repente ele encontra aqui, vai aqui no Guaibé e encontra encontra 2, encontra 3, encontra 4. E Deus nessa noite pode dizer que encontrei os fiéis naquele lugar. A fidelidade não é qualidade para a maioria, de muitos. São de poucos os fiéis. Não é qualidade de todo mundo. São de poucos. Repito, são poucos que demonstram uma qualidade de fidelidade. São poucos. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Como eu falei, que tem outros irmãos aqui que têm acompanhado o pastor, aquele desde aquela época. Conheço aqui alguns diáconos que daquela época aí fazem comida gostosa para a gente aí, aquela diaconisa, uma irmã abençoada aí, ungida na cozinha. E uma benção mesmo. Toda vez que o pastor Mesquita me convida a pregar aqui, falei aqui, poxa vida, eu vou comer comida daquela irmã, tá? Uma maravilha, tá? Glória a Deus por isso. São pessoas que são fiéis. Na igreja lá também, Vicente Carvalho, tem gente que são muito fiéis. Desde que eu cheguei lá em Vicente Carvalho, continua lá. Eu perguntei um dia desse, reparou uma irmã nossa da igreja lá: irmão, você não vai sair da igreja não? Quando você vai sair? Já que não sai da igreja, até estava brincando com ela, porque ela tinha assumido. Ela falou para mim: pastor, daqui eu sou para o céu. Ninguém me tira daqui. O que é isso? É fidelidade. Fidelidade. A fidelidade é uma das características de Deus. Significa que Deus
não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressam fidelidade em relação a Ele. Já que essa fidelidade também que é como um dos atributos de Deus, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz: procurem entender, portanto, que o Senhor, seu Deus, é fiel, que por 1000 gerações mantém a aliança e a misericórdia com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Jeremias capítulo 1, versículo 12. O profeta Jeremias escreve dizendo: então me diz o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isso é fidelidade de Deus. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Ou em outras palavras, o homem pode mentir, mas Deus jamais vai mentir. O que Ele prometeu para a sua vida, para o seu casamento, toda a promessa há de se cumprir na minha, na sua vida. Passa o tempo que for, Deus é Deus. Ele não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu na sua vida há de se cumprir. Amém? Fala para você, irmãos, o que Deus prometeu na sua vida não tardará em se cumprir. Você crê? Receba isso na sua vida, querido. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, não coloca nenhum paralelismo das promessas dos homens com as promessas de Deus. Não compare as promessas dos homens com as promessas de Deus. Como eu acabei de falar aqui, a gente está muito desiludidos com as promessas dos homens, principalmente com os políticos que a gente escolheu, que a gente elegeu. Mas eu entendo que de vez em quando a gente acaba também ficando desiludido com Deus, porque a gente compara. Deus prometeu que ia restaurar o meu casamento, Deus prometeu que ia salvar o meu filho, Deus prometeu que ia abrir uma porta de emprego para mim, Deus prometeu que ia me dar uma casa própria, Deus prometeu que ia me curar, mas não é igual a Dilma, não é igual a Lula, ele não é igual ao deputado que a gente elegeu. Não, porque ele não é homem. Ele é Deus. É muito diferente. Ele é Deus. O que Ele promete na sua vida vai de se cumprir. Não importa o tempo, não importa quantos anos forem, porque Ele vela pela sua palavra. Amém? Algumas implicações dessa fidelidade. A princípio, a palavra, o termo fidelidade, pode parecer muito poético de se falar. No casamento, como eu acabei de falar aqui, ó, a gente fala sobre isso. Você vai ser fiel. Quando o namorado se encontra com a namorada, diz que você vai ser fiel a mim. Pô, por favor. Amém, glória a Deus por isso. Pode parecer que um termo poético muito lindo de se falar, ser fiel. É muito gostoso de se ouvir. Ser fiel. Ora, e é isso que acontece, que a fidelidade tem um ar de paixão. A fidelidade tem um ar de paixão momentânea. Porque a fidelidade, que pode aparecer como um poema, mas precisa passar por alguns testes para ser aprovada se é real ou uma fidelidade falsa. Porque quando você está apaixonado por Deus, é muito fácil, é gostoso ser fiel. Quando aqueles que se converteram 6 meses, 3 meses atrás, ainda estão com aquela paixão, aquele fogo, está apaixonado por Deus, está apaixonado pela igreja, pelo pastor, pela liderança, por tudo que acontece aqui, está uma paixão só. Chega cedo no culto, terminar o culto, quando o pastor dá aquela bênção, que pastor, prega mais, puxa vida, vamos cantar mais,
Felipe, vamos cantar mais, tá? Aquela alegria, aquela paixão, por quê? Faz parte da paixão nesse momento. É uma paixão, você ora todo dia, lê a Bíblia todos os dias. A pessoa vem nos cultos cedo, como eu acabei de falar, não tem hora de sair do culto, participa de todos os eventos da igreja, tudo que pedir, até aquilo que você não pedir, faz. Uma pessoa que é apaixonada com Deus, pela igreja, fala para ela, pode tirar aquele papel higiênico no banheiro. Maior prazer, pastor. Maior prazer. Amanhã chega aqui cedo para a gente orar. Maior prazer, pastor. Por quê? Paixão. É paixão. Ama todo mundo. Abraça todo mundo. Dizima. Até aquilo que, até exageradamente dizima. Por quê? Porque aquele fogo está ardendo no seu coração. Ama todo mundo. Contribui com tudo. Porque está apaixonado com Deus. E quando também essa paixão é com outra pessoa, com um amigo, com a casa, com o carro, com o emprego, ou com sua esposa, com sua namorada. E quando a gente está apaixonado com uma pessoa que a gente ama, a gente fica até bobo, né? Quantos aqui estão casados? Quando a gente está apaixonado aqui, está namorando aí, a gente faz bobo, boba, a gente enfrenta aquela loucura, a gente faz, imagina, pode dar aquela trovoada aí no todo Guarujá, está tudo inundado, mas ela prometeu que a gente ia se encontrar lá no Pitangueiras. Enfrento água, enfrento canoa, enfrento pedrada, enfrento tudo que for. A gente quer se encontrar. Cuidado, você pode se afogar. Não vou me afogar não. Deixa eu encontrar. É paixão. É paixão. Aonde que ela mora? Mora lá em Mongaguá. Ele trabalha em Bertioga. Terminou de trabalhar e vai para lá. Paixão. É poético esse momento. É lindo esse momento. Esse momento a gente está sendo fiel com todo mundo. A gente demonstra muito fácil a fidelidade. E qualquer pessoa que olhasse para mim, qualquer pessoa que olha para você e diz, puxa vida, o quanto esse moço está sendo muito fiel. Paixão. A paixão nos leva a demonstrar uma certa fidelidade até superficial. Até que essa paixão se transforme em amor verdadeiro. E nesse amor demonstra a sua fidelidade a Deus. Para as pessoas que você ama. Até pelas coisas que você gosta. Como que essa paixão se torna em amor? É mais ou menos a história de Abraão, que você conhece. Abraão, como ele teve a dificuldade de ter filhos, junto com a Sara. Diz a palavra de Deus que Abraão era amigo de Deus. Abraão amava muito a Deus. Até que a esposa começou a importunar ele. Deus cumpriu a sua palavra. Deu filho para Abraão. Logo que Isaac nasce, alguns anos depois, Deus fala para Abraão: Abraão, toma o teu filho, o seu único filho, vai, ofereça ele para mim. Abraão pega o seu filho Isaac, toma a lenha, pega a faca e vai oferecer o seu único filho, que ele ama tanto. O que é isso aí? É fruto da fidelidade. Chega no monte, pega o seu filho, arma toda aquela estrutura, pega o seu filho, amarra ele e queria sacrificar o seu filho. Deus disse para Abraão: Abraão, não faça isso. Agora, repita comigo agora. Sabe quando é que Deus quer ver a sua fidelidade? Na hora da provação. Agora que eu sei que tu me ama. Agora que eu sei que tu me ama.
Eu costumo me perguntar, mas Deus não sabia que Abraão amava Deus antes de tudo? Sabia, ele queria a prova desse amor. A fidelidade ela é revelada. É quando der um torró, uma chuva que inundou toda Guarujá. Mas mesmo assim, vou para a igreja. Como que tu vem aqui, irmãos? Eu vim aqui a pé. Esse é uma pessoa fiel. Está fazendo aquele sol e todo o ar-condicionado quebrou. Tudo coopera para o bem. Mesmo assim, vou para a igreja. Acabei de chegar no trabalho, cansado, com fome. Aí você recebe aquela ligação do pastor Mesquita. Irmãos, vai ter uma reunião aqui na igreja às 7 horas da noite, durante a semana. Falei que glória a Deus, porque Senhor, eu sou fiel ao Senhor. E eu vou lá alegre, feliz, porque estou fazendo isso para Deus. Isso é fruto da fidelidade. E quando no meio que a gente supera os obstáculos até emocionais, os obstáculos até materiais, demonstrando a nossa fidelidade diante de Deus, Deus olha lá no céu e diz: achei quem é fiel. Quem é fiel? Não só aquele que canta, dizendo que Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com a bênção servir. Não é só cantar, é viver, demonstrar. Deus disse para Abraão: Abraão, agora eu sei que tu és fiel a mim. Quando Deus disse isso, quando ele viu Abraão sacrificando o seu único filho para o Senhor, a gente ora muito como um filho de Deus, logicamente, cheio de expectativas. Deus te dá um carro. Deus te deu um carro. Deus te deu casa. Mas por causa desse carro que Deus te deu, você não é mais fiel a Deus. Deus te deu uma bela casa, mas por causa dessa casa que Deus te deu, você não é mais fiel. Está sendo infiel. Orava tanto aqui na igreja para que Deus pudesse te dar um marido ou uma esposa. Casou, acabou. Não é mais o mesmo. O que está errado? Quebramos a fidelidade diante do Senhor, nos amolecemos. Aliás, eu tenho visto ultimamente, talvez essas coisas não aconteçam aqui, acontece mais lá em Vicente Carvalho. Eu vejo alguns irmãos nossos aqui na igreja que, jovem, estavam aqui trabalhando, servindo, adorando dentro da igreja e tal. Começou a namorar, casou, murchou. Casou, murchou. Eu fico me perguntando, irmão, o que deu errado? Será que o casamento que vem de Deus está errado isso? A pessoa que era tão fiel aqui na igreja, que buscava demonstrar a fidelidade, começou a namorar, arrumou um emprego, casou, não é mais o mesmo, piorou agora. Não quer mais saber nada com nada. Arrumou um emprego, não com aquele emprego, está ganhando muito bem. O problema não é falta de dinheiro, é dinheiro. Estrutura tem estrutura. Mas não é mais ou menos. Sabe o que aconteceu? Quebrou a fidelidade. Aconteceu infiel. Aquele que Deus considerava que era fiel, não é mais. E a sua vida começou a desandar. Literalmente. Fidelidade não é só cantar. Repita comigo: fidelidade não é só cantar, é viver em intimidade com Deus, obediência com Deus. Meu ponto de vista, eu tenho
percebido que a igreja evangélica, de uma forma geral, estamos vivendo um evangelho muito superficial. Muito superficial. Por que é muito superficial? Primeiro, algum de nós adoramos a um Deus que nós não conhecemos. Servimos a um Deus que nós não conhecemos esse Deus. Profetizamos um Deus que nós não conhecemos esse Deus. Se eu te perguntar quem é Deus para a sua vida, sabe a maioria das respostas que eu espero ouvir de vocês? Não, Ele é meu Salvador, acabou. Ele é meu provedor, esse é meu Deus, acabou por aí. Esse é seu Deus? É, acabou. Ele é meu provedor. Quem é seu Deus? Ele é Deus fiel, acabou. Você nunca vai andar com uma pessoa que você não conhece. Você nunca vai confiar para uma pessoa que você não conhece. Se você não conhece a Deus, você não vai confiar nele. Não pode confiar nele. Se você não conhecer a Deus, nunca vai ser fiel a Ele. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Criador do céu e da terra, aquele que era, o que é, o que há de vir. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele nunca muda, Ele é imutável, Ele é Espírito, mas Ele é muito mais real do que aquilo que está vivo. É um Deus que se faz presente, Deus que cura, Deus que sara, Deus que restaura, Deus que salva, Deus que prometeu que virá buscar a sua igreja, virá sim. E esse é Deus que eu sirvo, é um Deus que é a fonte de tudo, a fonte de vida, a fonte de poder. Esse é um Deus que eu sirvo, é um Deus que você precisa conhecer. Como conhecer esse Deus? É pela palavra. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você vai se descobrir o quanto Deus Ele é para mim, para a sua vida. Aí que você vai criar intimidade, confiança. Você vai poder confiar num Deus, não um Deus falado por aí. Há um Deus da palavra, há um Deus Bíblia. O que é bíblico? Porque se você só ouvindo história de Deus por aí, na hora que você enfrentar alguma provação, você vai falar que nem que Jó disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Por que eu digo isso? Porque a gente, de vez em quando, a gente passa por alguns momentos difíceis. Porque conheço algumas pessoas que aqui não, mas lá estava tão fiel na igreja. O marido morreu. Não quero mais saber de vir para a igreja. Por quê? A fidelidade daquela pessoa era até que o marido fosse vivo. Mas na hora que o marido morre, não quer mais saber de Deus. Fica achando que Deus que levou o marido. O filho morreu, não quer mais saber de vir para a igreja. Está culpando a Deus pelo que levou o filho, que levou o marido. Está culpando a Deus porque o marido traiu ela. Por isso que não quer mais saber. Você olhar bem para a nossa vida, nosso dia a dia, não é isso que a gente faz. Me parece que a gente quer se vingar de Deus pelas besteiras que a gente faz, pelas derrotas que a gente sofre. Meu marido me traiu, minha esposa me traiu, meu namorado me traiu, eu não quero mais ir para a igreja. Eu fui demitido do emprego, não quero mais ir para a igreja. Eu estou sofrendo alguma ameaça, não quero mais ir para a igreja. Olha que cristianismo é esse. Eu tive um diagnóstico de um médico que descobriu que eu estou com câncer, que descobriu que eu estou com uma doença grave. Não quero mais ir para a igreja. Por quê? Fomos educados, fomos ensinados que a igreja é o mercado, onde que eu preciso receber tudo dele. E quando ele não me der, então eu vou me vingar com ele. E se vingar com Deus, é se ausentar dele, é não fazer mais nada para Deus,
É faltar de culto. Quando você falta de culto, você fica pensando: não, eu vou me vingar de Deus. Coitado. Coitado. Não vou querer mais dar dízimo. Essa é a minha vingança para Deus. Porque quando eu não der mais dízimo, a igreja vai pegar aluguel, vai fechar. Coitado. Sabe nada. Inocente. Sabe nada. Quem sustenta a igreja é Deus. Não sou eu, não é você. Não sou eu. Às vezes as pessoas ficam falando besteira, pensando besteira. Esse mês também eu vou dar isso. Me demitiu, o pastor que me chamou a atenção. Não vou dizimar não. A igreja vai fechar a conta, vai atrasar. Coitado, não sabe nada. Não sabe nada. A igreja do Senhor, querido. A igreja do Senhor. Deus não está aqui para fazer as nossas vontades. Deus está aqui para ser Deus. Deus está na sua igreja para ser Deus. Não para fazer os meus caprichos. Não para fazer os meus quereres. Aquilo que eu achar melhor para mim, para minha casa. Quando eu for contrariado, não é mais de Deus. Eu não estou fazendo aqui barganha com Deus. Não estou fazendo isso com Deus. Ele é Deus, Ele é o que Ele é, independentemente se eu gostar, deixar de gostar. Semana atrás, nós estávamos no velório da irmã, da esposa do pastor Marinelli, que faleceu. Um dos nossos pastores lá do Cubatão. Eu nunca vi um velório tanta gente chorando. Como eu vi, o pastor Nito até chorou naquele lugar. Vi a filha daquela irmã, a pastora, chorando desesperadamente, clamando: mamãe, me leva, me leva, me leva. Na hora que o caixão estava saindo, sendo colocado no carro para o funeral, para o cemitério. A gente chegou lá para aquele quadro, eu comecei a sentar lá, fiquei em pé conversando, trocando ideia com o pastor Nuno, outro pastor, acho que é pastor mesmo que você estava lá, e estava lá, nós três. É difícil a gente entender a vontade de Deus. É complicado para a gente entender a soberania de Deus. Romanos capítulo 11 diz que quem já entendeu a mente de Deus? Quem já entendeu? Quem é? De quem ele já foi aconselhado? De quem é? Porque é dele, é por ele, ou para ele são todas as coisas. Aleluias. Ele tem uma vontade soberana, só para isso para ele. A sua fidelidade será aprovada ou reprovada diante das tentações. Repita comigo: a minha fidelidade será aprovada ou reprovada diante das tentações. Amém? Nesta noite a gente vai fazer teste de fidelidade. Quantos homens que estão aqui? Homens. Homem. Ô pastor, mas estou perguntando quantos homens estão aqui. Tem alguns homens que estão fazendo assim. Por quê? Está em dúvida alguns homens? Pode baixar. Vamos fazer teste de fidelidade aqui essa noite. Vou falar para a Felipe apagar as luzes. As mulheres vão sair. As mulheres vão sair. Eu vou trazer aqui tiazinha. Vou trazer tiazinha aqui. Vai ficar aqui na frente aqui. Só os homens vão ficar aqui. Vamos fazer teste da fidelidade. Amém, irmãos? Amém, irmão? Amém, irmão? Vamos fazer teste de fidelidade aqui. Vamos colocar a tiazinha aqui. Vamos colorir aqui tudo bonitinho. Tocar música fundo, né? Capricha a música do fundo aqui. A tiazinha vai estar aqui com aquela máscara dela, tá? E vamos deixar alguns homens aqui. Quantos vão passar? Irmãos, estou brincando. Mas todo dia, você que é homem, você que é mulher, enfrenta teste de fidelidade. Na frente do computador, no trabalho,
Você está diante de um teste de fidelidade. O rei Davi, um dia, uma tarde, ele foi testado, a fidelidade dele. Ele estava no terraço. Deus disse para ele que: Davi, hoje vai ser a sua vez, vou fazer teste de fidelidade para você. O que aconteceu? Não aguenta. Muitos homens aqui não aguentariam teste de fidelidade. Talvez aqui fugiria porque o pastor está aqui, porque os diáconos estão aqui, porque a sua mulher está aqui, porque o seu marido está aqui. Por que fugir? Mas o que você faz escondido, você já está sendo infiel a Deus, infiel ao seu marido, infiel à sua esposa. O que você faz longe, fora dos holofotes, quem sabe, quem conhece? Até que ponto você aguenta um teste de fidelidade para você? Fala sério. Não dá para a gente culpar Davi? Dá, a gente falar, mandar pedrar para Davi porque foi reprovado, porque não aguentou, olhou para a mulher, e aí ele não aguentou, chamou ela, teve caso de adultério com ela. E a gente que adultera na mente, nos pensamentos, uma mulher do outro, no marido do outro, homem com homem, mulher com mulher. Hoje está na moda. Lá no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. A sua fidelidade será testada diante das suas finanças, nesse momento de crise que o Brasil está enfrentando, cheio de dívidas, cheio de conta para pagar, e você tem que semear em tempo de crise. Mas pastor, estou com as minhas contas atrasadas, pastor, tenho carnê para pagar amanhã, mas pastor, não sei o que, Deus sabe todas as coisas, pastor. Mas ser fiel na hora da crise é esse tipo de fidelidade que Deus quer ver. Porque na hora da bonança todo mundo quer ser fiel, ou quer demonstrar fidelidade. Na hora que o dinheiro estiver sobrando, todo mundo aqui dá, sobrou na compra de ontem não sei o que, pode entregar para a igreja, aquelas moedas, aquela que sobrou na compra, fiz despesa, sobrou, entrega para a igreja. Mas na hora que estiver faltando, seja fiel a Deus. Está apertado, é esse momento que você precisa demonstrar fidelidade ao Senhor, quando você está apertado. É nesse momento. A sua fidelidade será aprovada ou reprovada diante da visão do ministério. Nas nossas igrejas, entre pastores do ministério, dentro das igrejas, nas reuniões que o pastor Mesquita faz aqui, na sua família. É aqui que vai ser aprovada a sua fidelidade, dentro da visão do ministério. Uma das dificuldades que eu tenho tido muito, com todo o respeito, não querendo generalizar. Eu estava falando com o pastor Mesquita agora, antes de subir aqui, de irmãos que vêm de outro ministério, não querendo generalizar, mas os irmãos que vêm de outro ministério já vêm contaminado, já vêm viciado com práticas religiosas. Aí vem aqui, você passa a visão do ministério para a pessoa não concorda, não aceita, tem dificuldade muitas vezes de se encaixar na visão do ministério. Você fala, ele está falando bem, fala B, fala não sei. Por quê? Porque aonde que eu vim sempre fizeram isso. Irmãos, a visão do ministério é assim. O culto tem que começar 8 horas, 7 horas. Tem que tirar a fé até 5 minutos, 10 minutos. O louvor tem que ser assim assado. As finanças tem que ser assim assado. Você tem que investir no seu casamento, na sua família. O ministério investe na liderança. Essa é a visão do ministério. Não tem como você fazer difícil. E tem que ser fiel nessa visão. E em último lugar aqui, a nossa fidelidade será aprovada ao longo do tempo. Repita comigo, a nossa fidelidade será aprovada ao longo do tempo. Na sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11, João escreve, ao anjo da igreja Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu.
Conheço as tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus, e não são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de padecer. E eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e terá uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até. A nossa fidelidade será provada ao longo do tempo, até a morte. Não é até a próxima repreensão ou disciplina minha. Pastor Léo me disciplinou, não vou ser mais fiel, desisti. Não, porque você agora daqui para frente não faço mais, desisto. Ser fiel até a morte. E quando você morrer, ninguém sabe. Enquanto você estiver vivo, seja fiel a Deus, seja fiel a você mesmo, seja fiel a seus princípios, seja fiel ao seu casamento, à sua família, seja fiel ao seu pastor, seja fiel à sua pastora, à sua liderança, seja fiel à sua igreja, porque Deus está procurando os fiéis da terra. Deus não está procurando quem faz milagre, quem levanta defunto. São duas personalidades que Deus procura. Primeiro, os verdadeiros adoradores. Segundo, os fiéis. Só. Por quê? É difícil de encontrar um verdadeiro adorador. É complicado de encontrar um fiel. Todo mundo confessa que seja fiel, mas é na hora do aperto que o fiel aparece. Presta atenção, irmãos, estou terminando. Deus já me usou em dar várias palavras aqui na igreja, em liberar. E ao mesmo tempo também continua já deixando bem claro aqui. Uma igreja que a gente ama tanto. Essa igreja nossa. Não é de se estranhar. Não é de se estranhar se algumas pessoas, até destacadas, ou de destaque, aqui na igreja, e dizer que não, vou cair fora, porque quem mais ficar aqui? Nunca foi ovelha, nunca foi líder. Pastor Mesquita, não fique com medo. Se um ou outro dizer que não, que aqui é não sei o que, tal, aquela coisa toda, eu vou sair daqui, porque esse aqui nunca foi ovelha. Porque ovelha é fiel ao seu pastor. Ovelha é fiel ao seu pastor. Uma vez eu perguntei na faculdade, por que a gente perde amigos? Ninguém perde amigos. Ninguém perde amigos. Quando você perde aquele dito cujo amigo, nunca foi amigo. Porque amigo a gente nunca perde. O amigo que é amigo, até na hora de dificuldade, está com a gente. O amigo que é amigo, a ovelha que é ovelha, até na hora de dificuldade, está com a gente. E tem um irmão lá na igreja, me constrange de falar o nome dele. O nome dele é irmão Ademir. Me constrange. Já fiz várias homenagens para ele. Eu não sei o que esse irmão falou para Deus, eu não sei. Todo santo dia, menos o sábado e domingo, mas todos os dias da semana, ele entra às 7 horas. Ele vai limpando, tirando areia aqui, que a gente deixa. Vai limpando os vidros, vai limpando o púlpito, vai limpando, cata papel higiênico, joga para fora, lava toda a igreja, lava todos os dias da semana. Pinta, arruma onde que está.
Uma vez me constrangi, falei que, irmão, eu quero tirar uma oferta. Falei que, pastor, não. Não quero. Não quero aceitar a oferta, não. Irmão, a igreja quer te ajudar, irmão. Eu disse, não, pastor, não quero. Ele faz, não porque obrigado, cantando. Chega lá com aquele, tem um sonzinho aí, que ele guarda aqui no bolso, fica tocando música evangélica, não sei. Mas uma rádio, parece que é rádio de pilha, não sei o que é. Coloca no bolso aqui e fica trabalhando aqui até 1h da tarde. Aí eu vou para casa dele, depois volta amanhã, volta de novo. E eu, quando chego, olho para ele, fico com o braço cruzado, olhando para aquele irmão e diz: meu Deus do céu, me constrange o amor que esse irmão tem pela obra do Senhor. Me constrange. É um irmão que é fiel. Vamos colocar em pé, por favor. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Porque os fiéis, eles têm intimidade com Deus. Os fiéis. Porque há de morar com Deus. Há de habitar com Deus. Há de estar com Deus. E o Senhor diz na sua palavra aqui: e esse que me servirá. Agora, aqueles que são arrogantes, aqueles que são infiéis, diz o Senhor, o texto que a gente leu no começo, esses, lamentavelmente, vão sumir. Vão sumir. É isso que o Senhor disse. A minha oração nessa noite é: volta a ser fiel. Meu clamor e minha oração para você nessa noite é que Deus restaure esse sentimento para Ele, sentimento de fidelidade. Deseja isso entre você. E eu quero voltar a ser fiel. Feche seus olhos, por favor. Coloca uma das suas mãos no seu coração agora. Coloca a mão nas suas mãos, no lado do seu coração. Em primeiro lugar, quero orar por você. Repita comigo: Senhor Jesus, estou aqui nessa noite, diante da Tua presença. Eu quero reconhecer as minhas limitações, os meus pecados, por ter faltado com palavras e tantas coisas que prometi diante do Senhor. Me perdoa, Senhor, por ter quebrado a aliança, não ter cumprido aquilo que eu prometi. Apesar do Senhor nunca falhou e nunca falhará diante das tuas promessas para mim, mas eu pequei contra o Senhor. E nesta noite, que o sangue de Jesus possa me perdoar, possa me purificar. Eu quero voltar a ser fiel. Quero ser fiel ao Senhor. Aconteça o que acontecer, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel à minha família. Eu quero ser fiel a meus pastores. Eu quero ser fiel a mim mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh Espírito Santo, vem restaurar em nós, Senhor, essa fidelidade ao Senhor. Que o Senhor nessa noite encontre em nosso meio aqueles que o Senhor tem procurado, Senhor. Porque o Senhor chama os seus servos, o Senhor chama os apóstolos, chama os pastores, mas os fiéis o Senhor procura, os adoradores o Senhor procura. Em meio à crise moral, a crise relacional,
que nós estamos enfrentando. Por favor, Senhor, encontra no nosso meio, Senhor da glória, homens e mulheres que sejam fiéis ao Senhor, principalmente nesse momento de crise, momento de dificuldade que o Brasil está enfrentando, Pai. Que possamos ser homens e mulheres que se comprometem em cumprir o que prometeram, e ser fiel ao Senhor, e ser fiel à sua família, e ser fiel aos seus princípios, e não abrir mão, Senhor da glória, dos princípios, como Daniel, que não quis se contaminar com esse mundo, que não quis se contaminar com os manjares do rei, por causa da determinação, porque Daniel havia decidido e ser fiel ao Senhor. Oh Espírito Santo, aleluias, vem restaurar a nossa fidelidade. Eu quero orar por você, você que deseja ser restaurado nessa noite, com a sua fidelidade. Pode vir aqui na frente para a gente orar.